Quarto ponto. O medo de viver é justamente o medo que conduz ao suicídio. Hoje nós estamos vivendo numa época de muito suicídio, de muita gente se matando. E isso é por causa do medo de viver. Viver é difícil. Viver é enfrentamento a todo momento. Ainda mais para quem vive a vida de família, de matrimônio, hoje em dia nessa sociedade porca e destruidora das famílias. Viver não é fácil, né? Mas não é porque não é fácil que é melhor morrer. Só que tem gente tão frouxa, tão covarde, que opta por esse caminho. O suicida é um covarde. Que precisa ser ajudado, sim, que precisa ser tratado com caridade, com amor, que ele não precisa ficar falando toda hora que ele é um covarde, mas que realmente, na estrutura da vida dele, tem um vício muito forte que se chama covardia, timidez. Tá? Que é justamente aquilo que nos faz parar diante da realidade. E isso São Tomás de Aquino já tinha dito lá na Ética de Aristóteles. Que alguém seja morto por suas próprias mãos ou por mãos alheias, a isto se sujeitando livremente, para que possa fugir da pobreza. Olha, mas eu não tenho dinheiro. Eu queria tanto comprar aquilo. Mas nem aquilo, mas nem nada, não consigo comprar nada, eu sou pobre, sou miserável, eu não tenho o carro que eu quero, eu não tenho não sei o que, só reclama. E aí a pessoa chega a um ponto de não vê nem mais sentido na vida, porque a vida dela é só coisas terrenas que ela não tem, porque ela não tem riqueza para comprar, aí ela se dobra diante do vício e acaba cometendo uma loucura dessa. Ou do desejo de alguma coisa que não possa ganhar, ou de qualquer outra coisa que provoca tristeza. Isto não pertence à fortaleza, mas à timidez. Quer dizer, quem foge da vida por causa da vida mesmo, né, é justamente um tímido, um covarde. Né? E olha o que vai dizer o Joseph Pieper. O eu corre tanto mais perigo quanto maior for a preocupação em protegê-lo. Quanto mais eu quiser me proteger, mais eu estou correndo perigo. Perigo do quê? De ficar louco. Tão louco, a ponto de querer me matar. E é isso que a gente está vendo hoje com os nossos próprios olhos. E de umas formas até que são aberrações, né? A gente sabe que, por exemplo, na Europa, na Suíça, por exemplo, que é um país de alto nível, já se tem casas para suicídio. A pessoa vai num local que ela tem os instrumentos, ela tem uma música adequada para ela se matar do jeito que ela quiser e tranquilamente. Tá? Isso é fruto de uma sociedade totalmente insana. Né? Quinto ponto. A desonestidade da fuga. Gente, fugir é bom. Né? Principalmente do pecado. Né? Como diz o São Felipe Neri, que na luta contra o pecado, aquele que foge é o que ganha. Fugir das ocasiões. Fugir também daqueles perigos que vão nos matar. Mas toda hora fugir. Fugir de tudo. Fugir de você mesmo. Fugir da realidade. Fugir da sua família. Fugir dos cuidados com o seu filho. Isso é desonesto. Não seja um fujão. Fugir da sua vocação. Gente, vocação, vocare, vem. Quer dizer, Deus está te chamando e você está fugindo. Isso é desonesto. E olha o que vai dizer o São Tomás de Aquino. Aqueles que são civilmente fortes morrem permanecendo no perigo, por reputarem ser desonesta a fuga, mais escolhendo a morte do que salvar-se fugindo. É melhor morrer do que salvar-se fugindo. Ou seja, é melhor ser mártir do que ser um pecador fujão. Né? E isso os mártires provaram com a sua própria vida.
É próprio do forte que, por causa do bem, ou para evitar uma torpeza desonesta, enfrente perigos terríveis segundo a verdade da coisa, e não as aparências. Ou seja, nós precisamos enfrentar a realidade de acordo com a realidade. A realidade está se impondo a nós, nós vamos de frente com ela, meu Deus. Deus te deu força para enfrentar a realidade. Não diga não a essa força. Pelo contrário, peça a força, peça a graça para enfrentar. Não fuja. É desonesto, é feio fugir, né? E isso nossos pais deveriam ter nos ensinado. Isso eu lembro meu pai me ensinando. Meu pai, quando às vezes a gente ia andar no mato alto assim, que quase me cobria, eu falava, pai, será que não tem cobra aqui? Ele falava, vamos, não para. Ia pisando no mato e ia enfrentando. Hoje os pais, em qual cabeça de pai que passa de levar o filho para o meio do mato? Mas deveria levar todo dia, para ver se ele aprende a enfrentar. Porque hoje ele enfrenta o mato, amanhã ele vai enfrentar as tentações contra o pecado da castidade. Amanhã ele vai ter que enfrentar a dificuldade de sustentar uma família. Hoje ele enfrenta subir no muro e pular no colo do pai. Hoje a menina, ela é ensinada, como eu fiz com a Giana hoje, coloquei uma corda de um lado assim, de um lado no outro, nos pilares, outra em cima, e eu falei, você tem que ir de um lado até no outro, e eu não vou te ajudar. E ela foi se pendurando e pisando no negócio lá, e foi do outro lado. Hoje ela enfrenta esse medo. Amanhã ela vai enfrentar essa sociedade que está aí. Se o filho não está acostumado a enfrentar nem as coisas pequenas, como ele vai enfrentar as grandes? Como que ele vai enfrentar os comunistas das universidades? Como que ele vai enfrentar esse bando de louco que tem nas universidades? Se ele não é estimulado a nem quando está diante de uma pessoa que ele não conhece, a falar, oi, tudo bem? Como vai, senhor? Como que seu filho, ele quer comer um negócio lá, aí ele vai lá e pede para você, ô pai, pede para mim. Não, vai lá e peça, enfrenta. Se ele não faz isso, como que ele vai vir depois, na frente das pessoas, ensinar a doutrina da igreja? A gente cria para timidez, como que a gente quer um corajoso depois? Aí depois a gente vai falar, esse fé da mãe não sai de dentro de casa. Esse fé da mãe não casa, ele só enrola. É lógico, você educou ele para ser um banana. Como que ele vai ser um forte, um corajoso? E as meninas então? Os pais, gente, homens, vocês têm que pegar a sua filha e fazer com que ela enfrente todos os medos dela. Porque se ela não fizer isso, você é pai. Deus é pai. Se ela não se jogar no seu colo, nos seus braços, como que ela vai se abandonar nos braços de Deus? Quando Deus chamar ela, por exemplo, para ser uma religiosa, como que ela vai falar, eu vou abandonar tudo e me abandonar nessa vocação? Se ela nunca se abandonou nos seus braços, quando lá, naquele dia que ela estava no alto da árvore, lá presa, falou, pai, você falou, mulher, vai lá tirar a menina. Era para você ter ido. Era para você ter ido lá e ter ensinado ela. Falou, não, vem cá, vai descendo por aqui. E não pegar ela. Ir lá e ajudando ela a descer. Enfrentar. A gente tem que ensinar nossos filhos a enfrentar o mundo. Como? Enfrentando as coisinhas do dia a dia deles. Óbvio. Senão eles vão ser frouxos. E isso é desonesto. Existe falsas fortalezas. Tem gente que acha que é corajoso, mas não é. Né? Vocês conhecem gente assim. O cara acha que é o bonzão, mas a hora que a coisa aperta, ele foge. Isso é falsa fortaleza. Sabe, o cara que é empreendedor. Eu não tenho medo de empreender, eu vou lá e faço mesmo. Eu abro mesmo o negócio e depois eu vejo que dá. Aí depois, a hora que ele tem dívida para pagar, porque ele se endividou, ele vai pedir para você. Aí ele não enfrenta. Né? Ou mesmo, inúmeros casos. Quando o moleque, né,
vai lá e vai brigar com o outro. Vem cá, eu vou dar um pau no você. Aí o outro dá um pau nele mesmo, ele só chora e para, pelo amor de Deus. Na verdade, ele era um frouxo, ele achou que ela era forte, né? Ou o cara que fala, eu vou ser mártir, eu vou lá para a China enfrentar os comunistas, vou pegar um avião e vou lá para a China. De repente ele está cometendo um escândalo, está traindo a própria esposa. Sabe, os missionários, né? Esses missionários aí que saem para o mundo pregar o evangelho, deixa a mulher em casa, cuidando dos filhos, não está nem aí para a família. Mas está pregando por aí, está ganhando almas. E não ganha nem dinheiro para sustentar o filho em casa. Sabe? Isso daí não é forte, gente. Isso daí é medo de enfrentar a realidade do dia a dia da família. Faz tempo que eu já prego, que eu faço palestra e tal. Eu sei que é muito mais fácil estar aqui do que estar cuidando da minha filha por aí. E isso é um testemunho. Se eu estiver aqui e a minha filha largada por aí, a minha filha, minha esposa se ferrando com ela lá em casa, eu estou errado. Tá? E isso é falsa fortaleza. Olha o que diz o São Tomás. Nos perigos repentinos é que principalmente se manifesta o hábito da coragem. Quer dizer, a hora que a coisa aparece é aí que você vai ver se o cara é forte ou se não é. Não é a hora que ele está falando, eu sou forte, eu sei que é um fraco. Não, vamos ver, na hora do vamos ver. Né? Aí que nós vamos ver se é forte. Não vem dar um de bonzão aqui, não. Isso quem está falando é o São Tomás de Aquino. Eu só estou traduzindo aqui alguns termos. Tá? Agora, gente, para mim isso é o ponto mais importante. Homens e mulheres fortes, no sentido de homens e mulheres maduros. É isso que a gente precisa. O que é ser corajoso? O que é ser forte? É ser maduro. Olha o que vai dizer o São Tomás. Ao forte pertence não somente permanecer contra os temores dos perigos futuros, mas também de persistir nos perigos. Não é só enfrentar, persistir. Gente madura persiste. Gente fraca, gente covarde, abandona o barco. Isso é um grande exemplo. Na verdade, é uma grande exortação para as pessoas que pensam em se divorciar ou que se divorciam. Persista. Seja homem, seja mulher. Assuma o compromisso que você assumiu diante de Deus, no altar de Deus da igreja. Aquelas pessoas que abandonaram simplesmente porque não gosta mais, porque dá muito trabalho, porque eu achei que era isso e não é covarde. O divórcio é a saída dos covardes. E isso é grave, principalmente hoje. Por isso é que, de modo principal, são ditos fortes aqueles que com fortaleza sustentam o triste. Olha o que São Tomás de Aquino está falando. A vida é dura. Nem tudo é felicidade, alegria, né? As pessoas que vão se casar aí, os namorados, os noivos. Eu quero me casar para ser feliz. E a hora que vinha a tristeza, o cansaço, a tristeza de olhar para a sua casa e falar, meu Deus, que bagunça. Eu vou ter que limpar. Dá tristeza isso, gente. A tristeza de você estar ensinando o seu filho a não usar mais fralda, e você falou 10 vezes, e 9 vezes ele fez xixi na calça. Eu falei, meu Deus, gente, olha, eu casei para isso. Eu achei que eu ia ser feliz. Me falaram que eu ia ser feliz. Agora eu estou aqui limpando urina toda hora. Estou aqui, esse moleque não come. Persista. Tenta dar comida de novo.
E limpa esse daí. Fez de novo? Limpa de novo. E quando seu marido fica velho? Põe ele no sol, tira ele do sol. Põe ele no sol, tira ele do sol. Eu não aguento mais pôr esse fiado da mãe no sol e tirar do sol. Você persista, seja forte, corajoso. Não seja mole, meu filho. Vai abandonar o coitado agora, vai pôr no asilo. Vamos continuar. Um ponto aqui importantíssimo. Continuando esse ponto que eu não terminei ainda. O ato principal da coragem é suportar. Olha só. Quem daqui acha, agora já respondi, né? Que o ato da coragem é mais para atacar e quem acha que é o ato de suportar. Com certeza é um ato de suportar. É muito mais fácil atacar do que suportar. Quem diz isso é o São Tomás de Aquino. Só que o São Tomás de Aquino, como é natural dele, ele sempre prova as coisas. E ele vai falar por que é mais próprio da coragem suportar do que atacar. Ele vai dizer o seguinte: quem suporta não teme, estando já presente a causa do temor, a qual não vê presente quem ataca. O que ele está querendo falar? Quando você vai atacar uma coisa, essa coisa, ela não está já presente. Ou seja, você vai pregar o evangelho, fazer pregação por aí. Você tem que enfrentar o medo a hora que você chegar ali na frente das pessoas. Que é um ataque. Você vai atacar, né, o pecado das pessoas, você vai denunciar o pecado das pessoas. E isso é um ato de coragem. Só que é muito mais coragem você suportar o dia a dia na sua casa. Por quê? Porque aquilo lá já está presente. Todo dia. Aquilo que você vai enfrentar não está presente, só está presente naquele momento. Olha que sutileza que o São Tomás de Aquino soube chegar. Que até o ato principal da coragem é o suportar. Suportar o quê? Suportar as tristezas. E hoje em dia ninguém suporta ficar triste. Quer todo mundo ficar feliz, alegre, saltitante. Tá tudo beleza, tá tudo maravilhoso. E se não tiver, é a realidade que está errada. Se eu tiver com medo, eu tenho que dar um jeito. Por quê? Porque eu não posso ficar triste. Gente, seja homem, seja mulher, de Deus, maduro, enfrente a realidade. Enfrente aquilo que Deus te deu para enfrentar, para você crescer e se aproximar dele. Não fuja. Fugir é desonesto. Fugir é algo que é, assim, até patético. E hoje a gente vive numa sociedade de patetas, de palermas, de panaca, de seja lá quantos P's nós temos para conceituar essas pessoas, que tem medo de tudo. Seja homem, seja mulher, enfrenta o dia a dia. Se a gente não fizer isso, como que a gente vai educar nossos filhos depois? 2 últimos pontos para a gente terminar. A magnanimidade. Esta é uma outra virtude que faz parte da virtude da fortaleza. A fortaleza é a principal, mas a magnanimidade é como se fosse uma extensão da fortaleza. É como se fosse correlata à fortaleza, nasce da fortaleza, só a pessoa que é forte pode ser magnânimo. Ou seja, a principal é a fortaleza, a coragem. Mas além dela tem um braço aí que se chama magnanimidade. E isso é algo que está faltando muito hoje em dia também. E o que é isso? A magnanimidade, segundo São Tomás de Aquino, na questão 129 da segunda parte da Suma, é aquela virtude que quem a tem, com magnitude de ânimo, pratica atos grandiosos. Pensar grande é típico do magnânimo. Olha que coisa. Mas isso não é soberba? Você pensar grande, ter projetos grandes, querer se vai ter uma coisa, querer que a coisa seja grande, um projeto profissional, um projeto dentro da igreja.
É soberba isso? Não, é virtude. É magnanimidade. Ou seja, se Deus te deu o dom, se Deus está com você, te sustentando no ser, quem é você para falar que isso é muito grande para você? Temos que ser corajosos e enfrentar as coisas para conseguir as grandes honras. Não para nos envaidecermos das honras, mas para darmos essas honras que nos deram a Deus. Foi isso que Nossa Senhora fez. Gente, olha o que Nossa Senhora fez. Olha quantas honras ela tem. Olha quantos títulos ela tem. Olha quanta devoção tem por ela. Quando ela disse sim a Deus, ela sabia que ela ia ser grande. Falou, meu Deus, olha que coisa. Mas eu vou ser, por quê? Porque eu sou magnânima. Deus me deu uma alma grande. Uma alma para receber o menino Deus, para criar esse menino e para salvar a humanidade. Tem que ter alma grande, ou seja, magnanimidade é isso. De magnitude e ânima de alma. Alma com grande magnitude, alma grande. Qual que é o contrário disso? É a pusilanimidade. O que é pusilanimidade? Segundo São Tomás, é o temor de não poder alcançar o que julga, falsamente exceder a sua capacidade. Hoje, quantos e quantos a gente ouve dizer o seguinte: ai, mas isso aí eu não consigo. Ai, mas isso daí eu não vou fazer. Ai, mas isso daí é muito para mim. Eu vou ficar aqui no meu cantinho, quietinho, sem atrapalhar ninguém. Porque vai que se eu falo, vai que se eu manifesto, vai que se eu falo minha opinião, eu desagrado. Não, eu não posso. Eu sou muito pequenininho. Como a alma dela, uma alma pequenininha. Deus deu uma capacidade gigantesca. Agora ela se apequenou. Ela se colocou como um coitadinho que vai só de falar qualquer coisinha vai fazer mal para o outro, então ele fica aqui. Larga a mão de ser covarde, larga a mão de ser pusilânime, seja magnânimo, enfrenta para conseguir as grandes honras, sim, para você? Não, para Deus. Deus precisa ser honrado com coisas grandes, e Ele nos deu para isso uma capacidade grande, que se chama alma. A sua alma é grande. Por quê? Porque quem te deu é grande. Quem te deu é infinito. E você acha que quem é infinito ia dar uma coisa pequena para você? Se Ele te deu uma coisa pequena, quem é você para apequená-la? Então é certo pensar coisas grandes sim. Olha o que vai dizer o Joseph Pieper. Magnanimidade é o voo. A tendência do espírito para grandes feitos. Ou seja, vamos continuar. É magnânimo quem exige as grandes coisas do seu coração e se torna digno deles. Ou seja, Instituto Regina Coeli. O que vocês vão pensar? O que vocês vão querer ser? Um institutozinho que faz uma pregaçãozinha de vez em quando? Não, faz um apostolado forte para chegar no Brasil inteiro, fora do Brasil. Ah, vamos fazer só uma escolinha de 3 alunos em cada sala, 4 salas. Não, nós vamos pensar num projeto grande. Em que sentido? No sentido que nós quer ter ensino infantil, ensino fundamental, 1 e 2, ensino médio, faculdade, graduação, pós-graduação, e impactar esse mundo com a educação católica. É isso que o Instituto Regina Coeli tem que querer. Por quê? Porque Deus nos deu uma alma grande para isso. Para que nós vamos fazer isso? Para a gente falar, olha o Instituto Regina Coeli, que coisa linda, olha aqui quantas coisas eles têm, quantas casas, quantos carros, tal. Não. Instituto Rainha do Céu, é para ela. E quem está nos dando é ela. Quem somos nós para falar, ai, Nossa Senhora, vai com calma, porque a gente não consegue tão rápido assim. Se ela quiser, ela dá. Como é muito caro as coisas. Que muito caro? Olha o São Maximiliano fala, Nossa Senhora abre o coração, mas ela abre os bolsos também. Então, se é para acontecer uma coisa grande, vai acontecer. Por quê? Porque a gente tem uma alma grande que Deus nos deu. Deus está nos dando a graça para ter essa virtude, então vamos de frente, gente. Vamos enfrentar.
Encerrando. Martírio. Nós temos que educar para o martírio. Por quê? Porque todos os princípios de educação católica, de fato, são o oposto do que essa sociedade está planejando. Essa sociedade está planejando a dessacralização, a deturpação da moral, a perversidade. Ela está pensando exclusivamente no financeiro, no material, e nós estamos querendo educar para a vida espiritual, para o encontro com Deus, para as virtudes intelectuais em grau máximo, para as virtudes morais semelhantes às que os santos tiveram. Quer dizer, é o oposto do que o mundo está precisando, está querendo. Nós queremos fazer o contrário. O que nós vamos fazer? Formar as crianças na virtude, no intelecto, na vida espiritual. Elas vão querer coisas grandes. Elas vão querer a Deus acima de todas as coisas. O que vai acontecer com elas? O mundo vai vir para querer a cabeça delas. Isso é o que sempre aconteceu na história da igreja. Será que vai chegar um momento em que não tem mais mártir? Pelo contrário, é agora que vai começar a coisa. Vai ter que derramar o sangue, sim. E educar para o martírio é uma das coisas mais nobres que um pai pode fazer. É isso que fez a mãe lá dos Macabeus, não foi? Falou, não desiste não, vai, continua aí. Pode continuar. E é isso que nós vamos ter que falar para os nossos filhos. Ah, pai, mas lá na faculdade eles falam que o gênero... Que gênero, meu filho? Fala para ele que há vergonha na cara dele. Que gênero? Fala porque ele vai para o quinto dos infernos se ele continuar assim. Ah, mas ele vai ficar bravo comigo. E eu com isso? Ele que se dane mesmo, no sentido de que vai se danar para o quinto dos infernos se ele continuar assim. E isso é coragem. Quer dizer, você cria para a coragem, você cria para o quê? Para o martírio. E o mártir é aquele que derramou seu sangue por amor à igreja e que está aí provando em grau máximo a virtude da coragem. Olha o que diz o São Tomás de Aquino. O martírio é um ato da caridade. Caridade em que sentido? Caridade de amor a Deus. O martírio é um ato de amor. Você ama tanto a Deus, tanto a Deus, tanto a Deus, que você despreza o mundo. O mundo vem contra você, e aí você dá a sua vida. É isso o martírio, né? Como virtude imperante. Então, o martírio é um ato da caridade como virtude imperante. O mais principal, né, o principal do martírio é a caridade. Por amor a Deus, a pessoa vai ser mártir. E da coragem, porém, como eficiente. Porque você ama a Deus, você vai dar sua vida, mas você não vai dar sua vida se você não for corajoso. Então, não basta amar a Deus para ser mártir, você também precisa ser corajoso, porque o que é o martírio? É o nego arrancar a sua vida. É acabar com a sua vida. Acabou, ele vai te matar. Se você for frouxo, você ama a Deus, mas você é frouxo, você foge na hora do vamos ver. Né? Você não faz como São Lourenço que mandou, a hora que os caras estavam assando ele, virar do outro lado para assar o outro lado. Porque não estava bem assado. Você não vai ser, por exemplo, como São Gordiano, que quando o cara começou a zombar dele, né, o imperador zombar dele que ele ia morrer, ele falou, não zomba não, porque o meu desejo é que se eu tivesse mais vidas, era morrer mais vezes por amor a Cristo. Não estou nem aí que eu estou morrendo. Né? O mártir é esse. Né? E o mártir é o São José Sanches del Rio, que a hora que os caras estavam torturando ele, que arrancaram a sola do pé dele, olha, arrancaram a sola com uma faca bem afiada, fizeram ele andar nas pedras, e falando para ele sem sola do pé, tá? Andando nas pedras. A hora que chegou perto da cova, o tio dele falou, nega Cristo aí que você sai daí, moleque. Ele falou, viva Cristo Rei. Tomou um tiro no meio das costas, morreu e foi direto para a cova. Quer dizer, isso é martírio. O cara é corajoso. O moleque tinha 14 anos, São José Sanches. Né? O São Tarcísio tinha 8, morreu mártir. Né? Aí o Joseph Pieper tem uma frase maravilhosa sobre o martírio. Olha que coisa, gente. O que é, afinal, a esperança,
ninguém o consegue saber mais profundamente que aquele que conserva a fortaleza num caso extremo. Ninguém sabe o que é a esperança do céu. Ninguém sabe direito o que é a esperança de ir para a eternidade melhor que o mártir. O mártir é aquele que não está nem aí para aposentadoria. É isso que o Chesterton vai dizer. Quer me aposentar, meu filho? Eu vou morrer por amor à igreja. Um dia eu estava falando com um amigo meu. Falei, meu Deus do céu, você está tão atrás aí de previdência, aposentadoria. Eu falei, você tem que querer ser mártir, filho. Você acha que o mártir, a hora que ele está lá, para morrer, ele vai falar, ai, quanto que eu ganho de aposentadoria? Para, filho, para de se preocupar com dinheiro, se preocupa com a sua alma. Né? Preocupa com a vida espiritual. Né? O mártir não se preocupa com aposentadoria, o que vai vir depois. Ai, será que eu vou estar bem? Será que eu vou estar com saúde na hora que eu for cortar minha cabeça? Não existe um negócio desse. Está vendo que é incompatível? E para que a gente tem que educar? Para os nossos filhos proteger o seu corpício? Para os nossos filhos ser bem-sucedido no mercado de trabalho? O que é o sucesso, gente? Esses dias eu estava vendo o Chesterton falar do sucesso. Ele fala o seguinte, gente, que o milionário é bem-sucedido sendo milionário. E o asno é bem-sucedido sendo asno. Quer dizer, tanto faz ser bem-sucedido numa coisa ou na outra. Ter sucesso não é padrão para coisa nenhuma. O que é padrão para coisa nenhuma é se agrada a Deus ou não. Né? E por aí vai. E aí ele termina assim, o Joseph Pieper. Ninguém melhor do que esse poderá compreender que a esperança na vida eterna é puro dom. E que sem esse dom não existe fortaleza cristã. É isso que pensa o mártir. Conclusão de tudo isso. Coragem. Coragem é o que nós precisamos ter. Pela graça, pelo exercício. Essa virtude escassa que está levando, o seu vício, oposto, está levando à desgraça da humanidade, a doenças psíquicas que não têm saída, a suicídio, a destruição da moral, a perversão até mesmo dos próprios católicos. É essa virtude que nós precisamos ter para combater esses vícios e esses pecados. E aí eu termino com 2 frases do Joseph Pieper. A cura de uma enfermidade da alma, nascida de uma ansiosa segurança de si, só raramente se dará sem a simultaneamente conversão moral de todo homem. E esta, por sua vez, não se verificará sem a intervenção da graça, do sacramento e da mística. Ninguém vai ser forte sem a graça. Forte do jeito que está precisando ser forte, não vai. Pode até ser fortezinho, mas forte do jeito que está precisando. Corajoso do jeito que está precisando. Sem a graça, não vai ser. Sem os sacramentos, impossível. O mundo vai ser restaurado pela virtude que nascerá na Igreja Católica. Porque só a Igreja Católica tem os sacramentos. O sacramento que vem, a graça que vem pelo sacramento é muito mais forte. Sem dúvida nenhuma. A Santa Missa é a base dos soldados que esse mundo precisa. Ou melhor, que os pecados que esse mundo tem oferecido precisa para ser combatido. Tá? É na Santa Missa que nós vamos aulir as graças para enfrentar corajosamente esse mundo. E com essa frase eu termino. O dom sobrenatural da fortaleza alimenta-se da mais certa esperança na maior e definitiva vitória. Vitória em que todas as outras vitórias ocultamente ordenadas para ela se completam. Da esperança na vida eterna. Sem a esperança na vida eterna, não haverá vitória. A vitória das vitórias é a vida eterna.
Sem essa esperança, ninguém vai ser corajoso. Se você achar que essa vida é só ela, se esgota nela mesma, se você desconsiderar a vida eterna, você vai padecer da timidez, da covardia. Você não vai ser forte, você vai temer a morte, você vai temer qualquer coisa, você vai ser um frouxo, um covarde. Você precisa de esperança na vida eterna. Você é um católico, você foi criado para a eternidade. Você foi criado para, com o auxílio da graça, pelos sacramentos da tua igreja, ser forte, ser corajoso, para assim fazer aquilo que você precisa fazer, que é dar a sua vida por amor à igreja, imitando o teu fundador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.